Gravando. Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma das resoluções nossas aí da UBMEP de 2018, das questões de 11 a 16. Aqui é a turminha que está estudando aí da ETEC. E aí vamos... Eles estão vendo minha tela ainda, vocês não. Agora todo mundo vai ver minha área de trabalho. Tá aí, beleza? Deixa eu abrir aqui a tomadinha. Deixa eu diminuir aqui a tela, que a Luísa fica aqui no canto, que ela fica em destaque, né? Senão aí agora só eles lá estão me vendo. Mas deixa eu pegar aqui a nossa lousinha, tá? Vamos ver se hoje vai funcionar tudo certo. Então hoje a gente vai fazer as questões de hoje até 16, tá bom? E aí provavelmente segunda a gente termina aí com a parte da prova. Tem mais uma tomada. Hoje a princípio deve ser rápido assim, né? Tem alguns truques que são importantes para vocês tomarem cuidado aí na hora que estiver estudando para o BMEP. E truques que a gente vai utilizar, inclusive de lógica, tá? Estratégia para resolver exercícios e forma de teste, né? E que a gente vai começar aqui primeiro com o 11, beleza? Vamos lá. O 11 ele fala qual é o maior valor possível para o máximo divisor comum, né? Máximo divisor é quando a gente fatora, ele tem que ter os fatores comuns em um número do lado esquerdo e do número do lado direito. Então, quando ele fala isso, ele está perguntando, basicamente, são dois números, eu chamo de P e Q, tradicionalmente o pessoal chama assim, tá? Que você faz o produto deles, deixa eu só ver meu cursor deixar para cá, esse produto tem que ser igual a 6.000, né? E eles têm que ter fatores comuns. Como que eu faço para descobrir os fatores comuns aqui de 6.000? Era o MMC, lembra que a gente fazia? Você tem que pegar os 6.000 e ir dividindo. Ó, vai por 2, tem que fazer, tá? Questão de máximo divisor comum, essas coisas, tem que fazer isso. Divide por 2, vai dar 1.500. Divide por 2, 750. Divide por 2, vai dar 7 por 2, dá 3, 7, 5. E aí agora dá para dividir por... Poderia ir por 5, mas aí eu vou fazer por 3, tá? Como é que eu sei que é múltiplo de 3? Ó, porque se somos algarismos, dá um múltiplo de 3. 7 com 5 dá 12, com 3, 15. Tá? Então é divisível por 3. Vai por 3, aí 3, 7, 5, né? Agora ele é divisível por 3. Aí eu vou mudar a corzinha aqui, ficar organizadinho. 3, 7, 5 por 3 dá 1. 7 dividido por 3 dá 2, vai 1. Aí fica 15. 15 por 3 dá 5. Estou fazendo a divisão direta, tá, gente? 125 agora não dá mais, vai ser por 5, né? Certo? Por 5 vai dar 25. Opa, não. Ainda não. Dá 2. Vai dar 25, sim. Depois por 5 e mais um 5, tá? Ele vai pegar um pouquinho aqui do de baixo. Depois eu apago. Beleza? Bom, eu tenho dois números, tá vendo aqui, ó? P e Q. O que é o máximo divisor? Eles têm que ter múltiplos comuns. Então eu posso pegar, por exemplo, se eu pego 2 aqui para o P, significa que o outro 2 aqui tem que ser do Q. Você está vendo? Você tem que ir juntando parzinhos. Então o 2 é um possível múltiplo aí, comum. Por isso que é máximo divisor comum. Eu posso pegar um outro 2 para juntar de parzinho para o P. E aí sobra aqui para o outro o Q, sobra um 2. Beleza? Então, por enquanto, eu tenho o 2 aí comum, tanto para o P, 2, 2, né? Tanto para o Q. Agora, e o 3? O 3 não dá, porque o 3 ele teria apenas 1. Não tem como eu dividir, por exemplo, o 3 está em um número no P e eu tenho um 3 também no Q. Então, ele não vai fazer parte dessa divisão. Aí, com o 5, eu consigo juntar 1. Ó. Pegar um 5 para o P e o outro 5 para o Q, certo? Aí esse daqui também não vai juntar. Então, quem são os caras comuns aí que a gente pode ter? Quem vai ser o nosso
máximo MDC max, né, que a gente fala assim, ele vai ser o 1, 2, que eu consegui juntar, 1, 2, outro 2, né, que eu consegui juntar aqui embaixo, e por último, um 5. Então, é 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o máximo. Então, alternativa B de bola. Beleza? Alguém ficou com dúvida aí? Não, acho que não. Paulo, tudo bem? Beleza. Então, vamos aí pro próximo, pro 12. Esses aqui são mais tranquilos, tá? O mais chatinho aqui mesmo é o 12. O 12 que Mas dá é uma... bom saber, Hã? tipo, estudar e resolver alguns probleminhas assim, que com o máximo divisor comum, com essas coisas assim, porque cai bastante, né? Isso. Aí esse daqui vai ter um outro também que tem a ideia aqui. Eu vou ensinar. Tem formas para a gente descobrir quantos múltiplos tem do número de um jeito direto. Tem uns truques, que nem esse da gente juntando de dois em dois, para ver quem tem em comum dos dois que ficaria. A gente vai trabalhando, tá? Isso tem bastante, aí nas provas vão aparecer. O 12 ele fala assim, primeira informação, ele fala que a área do quadrilátero ABCD, eu vou passar com o cursor do mouse que aí todo mundo vai ver. ABCD, que é esse grandão, vale 1. E aí, baseado nessa área, ele pede para a gente calcular do SP, que é R. Sendo que, ó, tá vendo aqui? O AP, que é essa medida, né, em todos eles, ele divide na razão de 1 para 3, né, que seria assim. Isso que significa que é 1/3 do AB. Quando ele fala isso pra gente, eu vou colocar a primeira coisa os pontos aqui que divide ele em 3 pedacinhos iguais. Se fosse 4, você dividiria por 4 e assim por diante. Isso aqui é uma estratégia, tá, de resolução. Então vamos colocar primeiramente esses pontos. Aí eu vou fazer isso com a caneta, tá? Hum, Então aqui eu vou colocar o outro ponto. Tá vendo que eu dividi em 3 partes iguais aqui, esse segmento. Tá certo? certo. Eu vou marcar os pontos aqui um pouquinho a mais, para vocês verem que tá tudo certinho. Bom, o outro aqui em cima vai meio que no olhômetro, tá, gente? Pra você dividir em 3 pedacinhos iguais também aqui, ó. Esse pontinho aqui, certo? O vermelhinho. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para fazer o ponto bonitinho. E pronto, tá? Normalmente, se você tá com lápis, não tem a cor, aí eu dividiria... Deixa eu voltar aqui. Eu quero fazer só um pontinho para ficar claro a diferença entre o tracinho e o ponto, tá? Aí você faz com 2 tracinhos ou 3 risquinhos, tá? Para ficar diferenciando. Aqui, ó, eu tenho esses 3, né, divididos. Então vai ficar aqui, aqui e aqui, certo? E por último, aqui embaixo, fazer com verdinho, ficaria mais ou menos assim, tá? E aí você teria aqui, eu vou fazer esses da base com 2, só para diferenciar um pouquinho melhor, tá? Senão às vezes você pode confundir aí os tracinhos. Beleza? Ficou claro que eu dividi por 3? Sim. Sempre nesses exercícios, como é que a gente vai resolver? Primeira coisa é a ideia geral do que eu preciso fazer. Tá? Para calcular a área dessa figura, a gente precisaria pegar a área do quadrilátero AB. Deixa eu só jogar o cursor tá para lá. A área do quadrilátero ADCD, CB, né? Todo ele. Ou ABCD, né? A área desejada que eu estou querendo, menos a área de 3 triângulos. Quais seriam esses 3 triângulos? Seriam os 3 da pontinha, ó, tá vendo? Que seria o DSR, o CRQ, o PBQ, todos esses do canto. Eu vou marcar eles aqui, mas eu vou ter que apagar depois, ó, só para vocês verem essas áreas que eu estou comentando. Você tira isso daqui, ó, que eu acabei de marcar de azul. Então seria fazer menos a área desse primeiro triângulo, eu vou chamar triângulo 1, esse aqui em cima, menos a área do triângulo 2, menos a área do triângulo 3, menos a área do triângulo 4, tá? Ou seja, se eu tiro esses triângulos, eu chego na área que eu quero, beleza?
Qual é o problema? É exatamente calcular a área desses triângulos. Tá certo? Porque ele não deu nenhuma informação pra gente. Né? E aí, como é que a gente faz? Senta e chora, pede a Deus? Mais ou menos. Tá? E antes de você invocar os anjos aí para tentar resolver essa questão, basicamente todo exercício desse a gente vai ter uma estratégia, né? A gente traça uma diagonal. Então eu vou traçar essa diagonal aqui, ó, tá vendo? De A a C, vou fazer com corzinha do carnaval. Vai ficar meio feinha. Tá certo? Eu vou ter que enxergar semelhança aqui de triângulos. Só que esse exercício tem uma maldade tão grande que se você ligar, o natural do pessoal seria pegar o S, tá vendo que tem aqui, e ligar com o R. Mas se eu ligar o S com o R, que é esse lado aqui do quadrilátero que a gente está procurando, o problema é que aí eu vou ficar um pedaço com 2 do lado direito, né? Seria aqui em cima. Eu vou passar com o cursor do mouse aqui para vocês verem melhor. Se eu ligar o S com o R, aqui do lado, ó, tá vendo? Eu teria 2 segmentos. Só que aqui eu tenho só 1. E aí eu não vou conseguir resolver por semelhança, eu não vou conseguir fazer uma relação direta com esses triângulos. E aí eu não resolvo, tá? Eu não consigo fazer uma relação, tipo de um triângulo, que eu quero que seria o DAC, tá vendo? Esse triângulo grandão, eu não vou conseguir relacionar ele com um triângulo pequeno. Então, qual que é o truque? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que... Isso daqui é uma maldade, tá? É difícil ver isso. Do S até eu, quando resolvi primeiro, deu trabalho, aí depois eu consegui ver. Isso daqui é ligar o S com esse pontinho ó, que você criou. Tá vendo? Esse pontinho aqui, que aí vai ficar a correspondência de 1 para 1, e depois de 3, né? Que seria esses 3 pedacinhos, para 3 pedacinhos do outro. Eu vou fazer sobrepor com a caneta agora, só para ficar mais claro. Ó, agora eu vou deixar esses tracinhos, ó, que tem do 1 para 2. Aí vocês vão ver certinho, ó, aonde o triângulo que eu estou querendo falar, para ficar semelhança, é esse que eu tenho que fazer. Vocês enxergaram? Beleza? Sim. E aí, esse triângulo aqui que eu peguei, esse agora, pequenininho, o D com esse ponto extra aqui que a gente criou, ele é semelhante ao grandão que a gente tem aqui do A para o C. E eles estão na proporção de 1 para 3, né? Por que eles estão nessa proporção? Ó? Deixa eu fazer aqui o desenho. Aqui eu tenho esse triângulo pequeno, certo? Que eu acabei destacando ali. E aí eu tenho o triângulo grandão, que seria o DAC. Beleza? Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Senão vocês vão se enganar que nem eu, tá? Essa razão dos lados, eu vou colocar a razão do lado aqui é um lado do pequeno, tá vendo? E quando a gente olha, seria esse destaque aqui, para 3 do grandão, ó. Não é isso? Que a gente tem a razão de 1/3? Isso é a razão entre os lados, seria comprimento, tá, gente? Agora, quando a gente vai fazer a razão da área, a área é ao quadrado, não é isso que a gente faz? Se a razão entre os lados de triângulos semelhantes é 1/3, a razão entre a área, aí seria o quadrado desse cara. Isso aqui é importante. Se fosse o volume, que aí viraria uma pirâmide, seria ao cubo. Então, isso vocês têm que ficar espertos. Vou até fazer aqui do lado, tá? Então, vamos aqui para o lado, só para eu resolver. Eu vou puxar, na verdade, fazer meio que ao contrário. Deixa eu pegar o cursor. Eu vou resolver o 12, minha luzinha, eu vou puxar ela para cá. Acho que fica mais fácil, né? Aí fica mais direto aqui na parte da resolução do exercício. Bom, então, o que eu faço? A minha razão aqui que eu destaquei é 1 para 3. Deixa eu escrever aqui. A razão desse triângulo é 1 para 3 entre os lados, certo? Isso implica que a razão, a área deles... Vocês estão enxergando aí o parte do desenho? Vai ser igual ao quadrado disso. Então é 1 para 9. Certo? Dúvidas nisso? Ninguém? Calma.
Então significa que a área do triângulo pequenininho que eu tenho aqui, ó, ela vai ser 1 de 9, ela é 1/9, né, do triângulo grandão aí, que seria o AC. Eu vou escrever com outra caneta aqui. Ah, sim, você elevou 1/3 ao quadrado. Isso mesmo. Então significa que a área, ó, deixa eu escrever aqui, o triângulo DSR. DSR não é bem o DSR, né? Seria com um ponto auxiliar aqui. Deixa eu apagar isso É, aí. vai ser quase um R, a gente É um considera. R' aqui, tá? Eu vou colocar R', que ele tá no meio ali. Ele vai ser 1/9 da área do DAC. Triângulo DAC sobre 9. É essa a razão entre as áreas deles, tá? Bom, só que o que eu preciso é do DSR, na verdade. E aí vem outra coisa desse exercício. Primeiro eu resolvi ele por álgebra pura, tá, gente? Dá um trabalho danado. Aí só depois que eu percebi isso. Então isso não é meio que natural você conseguir perceber de cara, tá? Que tá vendo esse triângulo aqui, ó, que eu tô desenhando, a outra parte que tá embaixo, que eu tô fazendo com outro É, azulzinho aqui? Qual que é o truque desse exercício? Esses dois caras, eles têm o mesmo ponto de partida, que seria o outro lado do SR', aí seria o SR' aqui, o R. Eles têm a base, ó. Você lembra que a base, isso daqui é 1? Não é isso? Ó, daqui até aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui, só para ficar mais claro essa parte que eu vou fazer, tá? Tudo bem? Opa, bem. deu uma travada? Pera aí, não. Então eu tinha dividido, lembra no ponto aqui que dividi ele em dois? Qual que é a Sim, questão? A base deles é a mesma, ó. Essa base aqui e essa outra que a gente tem aqui é a mesma, concorda? A gente não tinha dividido sim. em três partes iguais? Então isso significa que esse triângulo, tá vendo que está aqui, ó, que eu estou desenhando, ele vai ter a mesma base e a mesma alturinha, ó, DS. Que qual triângulo? Que esse, ó. É, Quando você faz o outro lado aí que eu estou destacando. Por quê? Ele tem a mesma base, não era? A base aqui é o mesmo, ó. Se você chamar aqui de B, aqui também é B. A base aqui e tem a mesma altura DS. Deixa eu destacar o B aqui com outra cor, para ficar mais claro. Aqui é um B e aqui é um B, tá vendo? A mesma base dividida aí, porque era a mesma distância. E aqui tem a mesma altura. Se um triângulo tem mesma base e mesma altura, isso significa... Aqui não é bem a altura, tá? É só a projeção dela. Isso significa que eles têm a área igual, tá? Então, sim. esses dois caras aqui, ó, agora eu vou... Isso aqui era só para justificar que a área dos dois são iguais, tá? Ah, professor, então aqui divide em três triângulos, se você dividisse, continuasse aqui ligando em três triângulos com áreas iguais? Sim, três triângulos com áreas iguais. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha de novo, ó. Vou fazer a construção agora só. Então, esse triângulo aqui, ó, que eu estou fazendo 1, tem a mesma área que esse triângulo 2. Beleza? Então, o Sim. triângulo DSR, então eu vou fazer agora aqui do lado, triângulo DSR, ele é o dobro desse triângulo aqui de cima. Tá vendo o que a gente fez? Então, isso significa que ele é duas vezes esse cara aí, o triângulo DAC sobre 9. Beleza? Dúvidas nisso? Sim. Com isso, basicamente, o exercício acabou. Tá? Por que, que basicamente o exercício acabou? Agora a gente vem aqui, ó. O que acontece? Eu fiz todo esse raciocínio para o triângulo DSR, não foi? Você poderia Uhum. ter feito exatamente o mesmo raciocínio olhando agora para a parte de baixo, que seria o triângulo PQB. Deixa eu fazer aqui com o cursor do mouse para vocês verem. Isso que eu fiz aqui, ó, desse triângulo aqui, eu posso fazer também para esse triângulo aqui de baixo, ó, que seria o QBP. Tá vendo isso?
E usando a mesma base, ó. Esse que é o truque, usando a mesma base que é o AC. Então aqui, ó, ele ficaria assim. Você pode também construir tipo triangulinho aqui, que fica, acho que às vezes até mais claro para vocês enxergarem, ó. Só ficou horrível a minha reta, né, que eu tentei traçar aqui. Beleza? Aí vocês dão risada, né? Aí da mesma forma, então o triângulo, como é que é aqui o PQB? Usando o mesmo raciocínio, tá, gente? Seria duas vezes o triângulo. Agora, nesse caso, é o BAC, certo? Uhum. Sobre 9. Tranquilo? Dúvidas nisso? Não. Não. Por que isso ajuda demais a gente? Porque na hora que eu faço a soma disso daqui, desses dois triângulos, né? Na minha nomenclatura, esses dois triângulos eram o triângulo 1 e o triângulo 1 e triângulo 3, né? Que estão aí em lados opostos. Quando eu somo esses dois triângulos, né? O triângulo 1, que seria assim, a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2, o que acontece? Ele vai ficar 2 nonos. 2 nonos está comum, né? A gente coloca em evidência, vocês lembram disso? Né? O 2 nonos, ele está um termo comum aqui, né? Então você pode colocar ele em evidência, ó. 2 nonos está aqui, 2 nonos está aqui. Tudo bem até aí? Sim. 2 nonos vezes a área do triângulo. Eu somei esses dois, tá? DAC mais a área do triângulo BAC. Essa soma desses dois triângulos, se eu somo o ADC com o BAC, eu tenho exatamente a área do quadrilátero grandão. Concordam? Sim. Que dava quanto o quadrilátero grandão? Tá lá no exercício, ó. Dá 1. Essa área do quadrilátero grandão. Parece que não, né? Mas aí no final a gente consegue resolver ele, ó. Então, aqui embaixo, essa área, a área dos dois triângulos, né? A1 mais A3, eu tinha feito errado ali, eu chamei de A2, né? A1 mais A3. Deixa eu só resolver aqui. Mas vocês entenderam qual era o triângulo, né? Isso que é importante. A1 mais A3, ele vai ser igual a 2 nonos vezes 1. Certo? Que essa área aqui dá 1. Essa aqui é a área do quadrilátero. 2 nonos vezes 1, isso daqui dá 2 nonos. Beleza? Beleza. Pronto, é com essa informação aqui que a gente resolve o exercício. Com isso, a parte mais difícil era essa. Porque agora a área do quadrilátero que a gente está procurando, né? A área do SRQP, o que ele vai ser? Ele é o quadrilátero grandão, que é o que estava aqui em cima, ó. Lembra que a gente fez lá no começo do exercício, que eu estou grifando aí? A área do quadrilátero grandão. Deixa eu só separar isso daqui para o pessoal não confundir. Essa área aqui é o 1. Aí menos quanto? Esses dois triângulos. Triângulo 1 com triângulo 3 dá 2 nonos, que a gente acabou de fazer ali. Certo? Sim. Menos. Se você faz o mesmo raciocínio agora para os triângulos, esse daqui, né, que seria o triângulo 4 que eu estou separando, e o outro triângulo lá em cima, que seria o triângulo 2, dá a mesma coisa. Certo? Mesmo raciocínio. Então vai dar 2 sobre 9. E agora é só uma questão de MMC, né? Aqui lembra que tem o 1 também embaixo, certo? O truque aqui é multiplicar por 9, para que ficar tudo 9, tá? E aí quanto que vai dar essa área do SRPQ? Vai ser em cima, dá 9 menos 2 menos 2, dá 9 menos 4, dá 5, e embaixo deu 9, dá 5 nonos essa área. Alternativa B de bola também. Beleza? Nossa, aí é um rolo, hein? Você entende? Diga. Hã? Eu fiz de outro jeito. Como é que você fez, Paulo? Eu vi que a proporção era de 3, então adotei o quadradão todo. A área toda do quadradão 21 era 9 nonos. Isso. Aí
Aí eu vi que os triângulos eram iguais, com a mesma técnica da outra vez, tocar um no outro, e aí eu só subtraí. Pode fazer, aí fica os 4 sobre 9, né, que você falou. Isso que você fez, não foi? É que basicamente o que você usou é como se cada triângulo aqui que a gente tem fosse um nono. Só que assim, você tem que tomar esse cuidado, né, em relação à área do grandão, que aí você tiraria um menos um nono, menos um nono, menos um nono, que é uma percepção visual. Às vezes funciona, tá ok, é legal, bonitinho. Às vezes, não. Tá? Que na UBMap aqui ela foi até mais legal que ela deixou essa figura proporcional. Por isso que aí até aparece os lados aí que são paralelos, né? Bonitinho dos triângulos. Mas às vezes, por exemplo, em vestibular mesmo, isso não acontece não, meu amigo, tá? Em vestibular normalmente é ao contrário, eles deixam a figura desproporcional exatamente para você não fazer esse truque. Triste, né? Mas é a vida, tá? O que eu acho que teve muita gente que chutou e acertou, que dá para você fazer, mas é aquela coisa, é tipo o samba do crioulo doido, tá certo? É você perceber que o AP era o AB sobre um 3, então a área vai ser um nono. Sem meio que justificativa, você está elevando ao quadrado simplesmente aqui. Então isso daria um nono, um nono, um nono. Olha o aluno massa, aqui quando você não consegue resolver, que aí você dá o seu jeito. Fica um nono, um nono, um nono, aí você faz 1 menos 4 sobre 9. Dá 5 sobre 9. E feliz. Só que não, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Nossa, sabe? Resolve. Mas é aquela, entendeu? Não é uma resolução certa, né? Entre aspas aí. Beleza? Beleza. Foi dúvidas aí? Essa não é tranquila não, Vinícius. Eu falei que essa daqui seria a única que é mais chatinha, tá? Agora eu vou... Todos os outros aí são mais fáceis agora. Deixa só ele não... Vamos lá, filho de Deus. Não... Ah, entendi qual é o problema. Entendi, calma aí. O problema é de BIOS. Bichinho ignorante operando o sistema. Um brinquedo novo que ele não sabe mexer. Aí, vamos lá. Vamos lá. Esse da vovó é legal pra caramba. Mas aí vamos para os nossos divisores aqui. E chegamos nele. Posso ir pro 13 aí? Tem mais alguma questão? Não? Não, pode ir. Então tá, vamos lá. 13. Agora eu prometo que é mais fácil, tá? Aí todos os outros. Observe a igualdade. 360, 90 mais 120 mais 150. As parcelas são proporcionais a 3, a 4 e a 5. Primeira coisa que você tem que perceber aqui é que a proporção é uma constante que vale para os três. Por exemplo, no exercício aqui que ele usou, a constante, se eu não me engano, aqui tem que ser 3 vezes alguém, 124 vezes alguém, 155 vezes alguém. Proporção nesse caso é 30. Não é isso aí do exercício? Só pegar o cursor para ele tirar aqui esse negócio. Então, 90 é 3 vezes 30, 120 é 4 vezes 30 e 150 é 5 vezes 30. Ele está perguntando quantos são, não é isso? Como a soma das três parcelas inteiras em ordem crescente e proporcionais, 3 números positivos consecutivos. Então ele está perguntando quantas maneiras você consegue escrever isso. Pode fazendo por teste, só que esse daqui não é o jeito mais esperto ou inteligente de se fazer não, tá? Isso daqui a gente vai escrever mesmo. Você está procurando quantas constantes dessas existem, tá? Constante matemática, tradicionalmente a gente chama de... Opa, espera aí que ele deu um bugzinho aqui. Tradicionalmente a gente chama de K, tá certo? Essas constantes K. Então isso significa que o 360 eu estou procurando múltiplos, tá, gente? Só que assim, eu não vou usar 3, 4 e 5. Ele basta que sejam positivos, inteiros e consecutivos. Nossa, ficou horrível aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Positivos, inteiros e consecutivos, beleza? Então, isso significa consecutivo é que ele está um atrás do outro. 3, 4, 5, 4, 5, 6.
6, 7, 8. É sempre x, x mais 1, x mais 2, x mais 3, assim por diante, tá? Então, aqui seria x que eu estou procurando. X vezes k, tá? Nesse caso. Mais. Continua. X mais 1 seria o próximo. É como se o x fosse 3, tá? Nessa primeira solução nossa. X mais 1 vezes k. Mais. O outro consecutivo é x mais 2, tá? Vezes o k também aí. Beleza? Novamente o k está aparecendo em todo mundo. Se ele está aparecendo em todo mundo, a gente coloca ele em evidência. Beleza? Então isso aqui vai ficar 360 igual a x mais 1. Eu vou colocar o termo em evidência por último, tá? X mais 2 vezes k. Aqui você pode trabalhar querendo descobrir o k ou o x, tá? Tanto faz. Os números têm que ser inteiros, bonitinhos, não pode ser quebrado. É isso que eu vou usar para resolver esse exercício. Eu vou isolar o k, que eu acho que ficou mais fácil, ou tanto faz. Deixa eu ver quem foi que eu isolei aqui na minha solução. Eu isolei o k também. Bom, aí aqui vai ficar assim, ó, 360 tem que ser igual, aqui dentro dá 3x, não é isso? 3x mais 3 vezes k, tá? Portanto, como eu quero isolar o k, esse meu cara aí vai ser igual 360 dividido por 3x mais 3, beleza? Antes de sair fazendo a conta com 360 por 3x mais 3, eu vou simplificar tudo por 3, né, gente? Eu não vou simplificar um só, todo mundo, tá? Todos os termos aqui por 3. Lembra, se você vai dividir fração, tem que ser para todo mundo. Então, k tem que ser 120 sobre 3x dividido por 3 dá x, e 3 dividido por 3 dá 1. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Aí ele está perguntando quantas formas eu consigo escrever isso. O que ele está querendo dizer com quantas formas? O k que eu estou procurando, que é a constante, eu tenho que ver quando essa fração 120 sobre x mais 1 dá um número inteiro. Como que eu vejo isso? Eu tenho que ir fazendo por testes, tá, gente? Qual é o primeiro inteiro consecutivo que existe? O menor possível. E que dá positivo. Eu posso trabalhar com 1, mas seria o 0 também, né? É que ele falou, ele quer quantas maneiras podemos escrever 360 como a soma de 3 parcelas inteiras. Aí tem uma dúvida do 0 ou não, eu não lembro aí como é que ficou, mas eu vou começar com 1 também, tá? Para ficar mais claro. O x sendo 1. Só que como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma tabelinha. As tabelas, gente, é um recurso essencial aí para a gente resolver esses exercícios desse tipo, tá? Então eu coloco o x do lado e o k aqui do outro. Então, se o x for 0, né? Eu não lembro se ele começa com 0 ou não, tá, gente? Eu vou colocar como se fosse 0. No máximo, depois a gente faz um ajuste, tá? Se o x for, que aí os consecutivos seriam 0, 1 e 3. 0, 1 e 2, tá? Os 3 primeiros que seriam. Se o x é 0, quanto que dá o k? Vai ficar 120 sobre 1, né? Embaixo fica 0 mais 1. Então, o k daria 120. Tudo bem até aí? Uhum. O x pode ser 1. Eu não sei se esse caso vai ser contado ou não. No final a gente analisa. Se o x for 1, vai ficar 120 sobre 2. Aí dá. 60. Que dá 60, certo? Aí tem que tomar alguns cuidados, que às vezes tem uns números que não vai dar, tem outros que vai dar, enfim, tem que fazer nos testes. Se o k for 2, aí eu acho que dá, porque aí vai ficar 120 sobre 3, né? 120 sobre 3 dá 40. Se o k for 3, tá vendo que é uma coisa de tipo investigação quando a gente faz? 3 também dá. Daqui a pouco a gente... 30. 3 30, também não? dá, que vai dar 30, né? É 30 mesmo.
4 também vai dar, será? Deixa eu ver. São os múltiplos, basicamente, que a gente vai vendo, né? Aqui que dá para dividir os 120, certo? Dá para ir fazendo de 1 em 1, ou se você percebe, você consegue fazer MMC e ver quantos são os múltiplos aqui que vai dar bonitinho de quem. Quem é que basicamente eu estou dividindo aqui? O 120. Então você pode continuar essa ideia. Eu fiz isso para a gente perceber que a gente vai dividindo 120, tá? Posso fazer de 1 em 1, terminando aqui, né? Seria todos os múltiplos de 120, só que vai dar um certo trabalho, concorda? O último número aqui que eu conseguiria usar para x, para ficar bonitinho, seria x igual a 119, né? Não é isso o último? Porque aí se o x for 119, o k vai ser 1. Tá? Mas aí para descobrir quantos são esses números aqui, eu tenho que descobrir quantos múltiplos existem do 120. Ah, como que eu faço isso, professor? Espera aí que deu ruim. Volta, que vai dar bem. Voltou. Vai pro lado, filho de Deus. Vamos. Venha. Vai. Ixi. Uma hora vai dar certo. Na glória do Senhor. É por isso que os vídeos ficam longos, viu? Na verdade é o meu computadorzinho, coitado, que às vezes ele vai travando. Bom, voltando aqui então, como é que eu calculo os múltiplos, certo? De 120. Tem um truque, tá? Você pode fazer de 1 em 1, que nem tem aqui, mas o truque é assim, ó. 120 eu vou fatorar ele. Por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Tá? Tem uns espertinhos que já sabem que isso aqui é 2 ao cubo vezes, né? Seria os fatores com vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Tudo bem? Acho que isso aqui ninguém tem dúvida. O truque para saber os múltiplos é assim, ó. Você simplesmente pega, tá vendo os caras que estão aqui no expoente? Soma 1 e multiplica. Esse é o truque. Tá? Mas tem um motivo por conta disso. Eu já vou falar para vocês. Então o número, né, que seria o nosso K, que a gente está procurando exatamente aqui, seria 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2, né? 1 mais 1, 2. Então, o K teria que ser igual a quanto? 16. Tá certo? Eu acabei de descobrir que qual é o caso que ele não está incluindo aqui. O primeiro caso que eu tinha feito com vocês, lembra do 0 e o 120? Sim. Esse cara, ó, sai da jogada. Ele não deixou. Também não faria sentido, né, gente? Ficaria tipo 0 vezes 120 mais 1 vezes 120 mais 2 vezes 120, certo? Só que, tipo, dá 360, mas esse cara aqui, ó, ele dá 0, ele não tá ali assomando ninguém. Por isso que você tem que tirar esse caso aí. Volta pra cá. Fazer menos 1, tá? Isso daqui menos 1 vai dar quanto K, portanto? 15. Aquele caso que eu estava comentando com vocês do 0, na verdade não tem, tá? Cada 15. Qual é o número? Alternativa B. Nossa, tem um monte de B aí, né? B de bola. Show? Show. Deixa eu só explicar por que a gente multiplica aqui. Porque você teria o 0. A gente poderia pensar que eu tenho para escolha. Normalmente o pessoal pensa que a gente só tem 3 2, não é isso? Só que quando você está fazendo MMC, você também pode ter aqui, ó, seria o 2 elevado a 1. Só vou comentar do 2, tá? Você teria o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Só que todo mundo esquece do 2 elevado a 0, que dá 1. Então aqui eu tenho 4 2 que eu posso usar. Por isso que tem esse 4 aqui, ó, tá vendo? Do 3 elevado a 1, você pode escolher 3 elevado a 0 e 3 elevado a 1, que dão 2 números. Entendeu? Por isso que ficou 4 vezes 2 vezes 2. Dúvidas?
Não. Paulo aí, tranquilo? Sim, eu também fiz de outro jeito. Lá vem as técnicas malucas. Como é que você fez, Paulo? Não, eu só contei um por um. Eu só, tipo, vi os múltiplos de 360 e dividi por dois, pra ver as quantidades diferentes que dá pra fazer. Ah, tá. É, isso você fez basicamente por teste também, né? Você foi fazendo assim deles. Não foi isso? É, foi, mais ou menos. Depois a gente. Ó, deixa eu ir pro próximo então, que esse daqui é legal pra caramba, da vovó. Ah, eu não gosto desses. Então, esse daqui é o de lógica. Eu vou começar a ensinar vocês como é que você tem que trabalhar com essa parte dos que tem lógica, tá? Primeira coisa, você tem que considerar os contextos, que é assim, ó. Eu vou apagar essa parte aqui de cima, só para ele não ficar no meio aí do nosso exercício. Foi só para vocês perceberem. O da vovó é assim. Ela fala que quis saber qual das suas cinco netinhas danadas, tá? Tem uma delas que tá mentindo aqui, dessas benditas. Esse exercício deu o que falar. E aí, o que, que a vovó sabe? A vovó sabe que só uma delas pode ter mentido. Só uma delas é mentirosa. E ela pergunta quem foi o desenho, sendo que elas passaram por essas alternativas. A Emília falou que não foi ela. A Luísa falou que quem desenhou foi a Marília ou a Rafa. A Marília falou que não foi a Rafa nem a Vitória, não foi a Luísa. E a Luísa não está dizendo a verdade. Para a gente começar a resolver esse exercício, eu tenho que pensar, é que eu li aqui sem sendo com o cursor do mouse, né? Eu tenho que pensar em cada questão que acontece, tipo, utilizando essa informação, que eu sei que só uma das netinhas mentiu, tá? Eu tenho que pensar na possibilidade para uma pessoa. Tem vários jeitos de resolver isso aqui. Você pode ver se a Emília foi a mentirosa ou não. Você pode ver se a Vitória foi mentirosa ou não. Ou se a Rafaela está mentindo ou não. Você tem só uma que mente. Então eu vou usar essa informação e ver se eu encontro consistência, que a gente fala. Então, se eu sei que só uma netinha mentiu, aí eu vejo que a Vitória é mentirosa, mas aí na minha análise eu descobri que a Emília também está mentindo, isso significa que eu tenho uma contradição, então eu tenho que adotar outro caminho. Tá? A gente sempre tem que ver quais são dois caminhos possíveis e fazer os testes. Tá certo? No meu caso, veja que a gente não poderia usar o conectivo ou aqui, ó, porque tem muitas possibilidades, tá? Teriam 4 possibilidades para você analisar isso daqui. Tem até umas formas, depois eu vou ensinar vocês com lógica ou as compostas. A gente vamos colocar com coisa mais simples, que você pode ver se está mentindo ou não. Pra você começar a análise. Ou pela Rafaela, ou pela Vitória, ou pela Emília. Eu preferi começar pela Vitória. Não sei porquê, mas você pode depois tentar fazer a mesma análise aí com as outras meninas para ver se dá certo, tá? Então, eu vou supor que a Vitória, eu vou fazer minha análise então pela Vitória, tá? Eu vou resolver o exercício. Eu tenho duas possibilidades para a Vitória, concorda? Ou a Vitória é a minha menina mentirosa, e se ela não for a minha mentirosa, ela vai ser a menina que está dizendo a verdade. Beleza? Então vamos para a primeira possibilidade. Vamos supor que a Vitória é a menina que está dizendo a verdade. Tá certo? Então a Vitória, eu vou analisar essa situação, tá? Que ela está dizendo a verdade. Então tudo aqui eu vou adotar, eu vou fazer a análise por aqui. Eu não sei se é a Vitória que está falando a verdade ou outro caso, mas enfim. A gente vai descobrir quem foi a danadinha aí que fez o desenho, rabiscou a parede da vovó, que ela tá brava. Vamos, epa, deixa eu fazer aqui só o melhorzinho. Ih, lascou-se. Foi. Então vamos supor que a Vitória está falando a verdade, tá? Bom, se a Vitória está falando a verdade, aí a Vitória fala assim: Luísa não está dizendo a verdade. Então eu já sei quem é a minha mentirosa, beleza? Minha mentirosa está aqui, ó. Só pode ter uma, tá certo? Mentirosa. Eu já sei, a Vitória está falando a verdade. Vou fazer aqui no canto. Ela tem valor V, tá? Ficou feio isso aqui. Deixa eu fazer contra. Eu vou diminuir a. Como eu vou ficar fazendo o teste, eu vou diminuir o tamanho aqui da caneta. Pera aí.
esse daqui, a Luísa é a mentirosa, não é isso? E a Vitória, eu supus que ela está falando a verdade. Pois eu teria que analisar outra questão se eu achar uma contradição. Tá bom? Luísa não está falando a verdade. Só que aí o que acontece? A Luísa falou que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Se a Luísa está mentindo, significa que nenhuma dessas duas foi a culpada. Concorda? Significa que nem a Marília e nem a Rafaela desenharam. Não foi nenhuma das duas. Porque lembra que ela está falando a mentira. Se ela está mentindo, então significa que não foi nem a Marília nem a Rafaela. Tá? Bom, então aqui eu já sei que quem não pode ter sido a Rafaela e também não pode ter sido a Marília. Tá certo? Então essa é a informação que eu já sei por conta de que a Luísa está falando mentira. Tudo bem? Isso aqui não resolve tanto a minha parte, aí eu tenho que analisar as outras questões. Eu só sei que dessa informação não pode ter sido, em lógica, o não, tá? A gente faz normalmente, ó, deixa eu só colocar aqui. O não, o símbolo do não, o conectivo, a gente faz um tracinho assim. Tá? Então significa que não foi a Marília e também não foi a Rafaela. Mas pode ter sido a Emília, a Luísa ou a Vitória. E aqui que vem o truque. Porque assim, a Luísa não está mentindo? Nesse contexto que eu estou analisando, só tem uma mentirosa. Se só tem uma mentirosa, significa que todos os outros têm que ser... estão falando a verdade. Por que eu sei disso? Porque só tem uma mentirosa. Tá? Bom, aí se a Emília está falando que não foi ela, significa que não foi ela, tá? Porque ela está falando a verdade. Então eu faço o simbolinho aqui de não. Agora, vamos lá. Os outros estão mentindo, a Emília falou. Agora, a Rafaela está falando a verdade. Ela falou que não foi a Luísa. Então a Luísa não foi. Eu vou fazer o símbolo de não na Luísa. E aí a Marília falou que não foi a Rafaela e nem a Vitória. E lascou. Porque se ela falou que não foi a Rafaela e nem a Vitória, aí não foi ninguém. Coitada da vovó. Aí nesse caso da vovó, a vovó ficou em dúvida. Ela não sabe quem foi. Lascou-se. Então isso daqui, ó, com essa análise que eu fiz, todo mundo não foi ninguém, né? Aquela lá, eu não sei quem fui eu. Né? Ela tá falando assim. Então, nesse caso, aí, então significa que a minha análise que eu estou fazendo para esse problema, usando a Vitória falando a verdade, não deu. Aí o que a gente tem que fazer? Eu não sabia se ia ser esse ou não, mas aí a gente fazia exatamente a mesma análise, só que aí a gente apaga. Vamos lá que agora a vovó tem que saber quem foi. Porque aí a análise, né, tem que estar completa. Então isso significa que a Vitória, na verdade, é uma mentirosa. É a Vitória que está mentindo. Mas isso não significa que foi ela que fez o desenho, viu? Não sei. Vamos ver. Nem todo mentiroso é arteiro, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes acontece. Isso é verdade? Não sei, vamos ver. Vamos supor, então, a Vitória... Estou agora no contexto que é a nossa mentirosa. Se a Vitória é a nossa mentirosa, agora eu não preciso ficar fazendo análise, eu já sei que todos os outros estarão falando a verdade, tá? E aí, portanto, a Emília falou, se a Vitória está mentindo, a Vitória falou que a Luísa não está dizendo a verdade. Não era isso? Só que ela está mentindo, então significa que a Luísa está falando a verdade, né? Que a gente já sabe até mesmo pelo próprio contexto, tá? Que ele estava aqui. Agora eu vou analisando as informações, agora vendo se foi ela ou não. Emília falou que não foi ela. Como a Emília está falando a verdade, então não foi a Emília. Agora, a Luísa não dá muita informação, porque ela fala que pode ter sido a Marília ou a Rafaela. Eu já sei que foi uma dessas duas. Aqui... Então você já poderia eliminar, tipo, que não foi a Vitória, não foi a Luísa e não foi a Emília, porque a Luísa está falando a verdade. Ela viu, foi a Marília ou foi a Rafa. Uma das duas danadas.
Isso significa, então, que ela mesma, a dedo duro aqui, não foi ela e também não foi a Vitória. Beleza? Só falta analisar as duas últimas, vamos ver. A Marília falou que não foi a Rafaela e nem a Vitória. Opa! Então a Marília é aquela, ela sabe que foi ela, só que ela acusou os outros. A Rafaela falou que não foi a Luísa, portanto, te peguei. A vovó vai castigar você, ó. Só danada. Meu Deus, Vinícius. Foi a Marília. É legal esse exercício, ó, tá vendo? Você pode fazer Não a é mesma análise aí da vovó para os outros. Tá certo? Então, Esse exercício é que nem aquele de 2019, das meninas chegando na casa da avó. foi. Aí a gente sempre cai um exercício desse tipo, vocês resolvem assim, tá? Até mesmo em vestibular. Paulo tem pergunta aí? Não, foi tranquilo. Tranquilo, beleza. Gostou da história da vovó? Gostei, né? Mas coitada da velha. Ela tem que resolver um problema de lógica, né? Pra saber quem foi das danadas aí que fizeram o desenho na casa da vovó, coisa feia. Agora, o 15. O 15 ele é legal porque assim, para resolver o 15, você tem que utilizar as alternativas, não tem jeito, tá? E ele é legal porque ele é um exercício de paridade. Então tem muitos exercícios de segunda fase, tá? Que tem paridade. Paridade que a gente fala assim, é par. Quando você contar múltiplos de 2, né? 2, 4 e tal. A gente chama até de 2K, para ficar mais claro. E quando é ímpar, por isso que é paridade. Ou dá um ou dá outro, né? K, 2K mais 1. Então ele deixa resto 1 quando dividido por 2. Por que é um exercício de paridade? Ele fala que o polígono tem 2018 lados. Mais uma vez, eles usando as informações da prova. Ele pede quantas intersecções você pode fazer, sendo que ele começa dentro. Ó, o ponto P, aqui você tem o quadrado, né? Ele começa dentro. Inside, né? Que a gente fala aí. Ele está aqui dentro. O que acontece? Porque é um exercício que a gente usa as alternativas. Deixa eu só voltar aqui o tamanho da caneta normal. Porque, ó, ele pode estar dentro. Para ele ter intersecção, o outro lado ele tem que estar fora. Tá vendo? Dentro e fora. Para voltar a ter intersecção, necessariamente ele precisa voltar para dentro. Ó, tá vendo o que eu estou fazendo? Agora eu estou aqui dentro. Para ter outra intersecção, eu tenho que ir para fora. Você pode até brincar aqui, ó. Mas essa ideia de dentro fora, por que eu estou usando? Significa uma hora ele está dentro, outra hora ele está fora. Uma hora ele está dentro, outra hora ele está fora. Uma hora ele está dentro, ó, você pode ir brincando com ele, mas quer ter intersecção, ele tem que vir para... ele estava fora, não foi? Agora ele teve que vir para dentro. Ah, posso fazer mais um. Quer ter intersecção, ele tem que ir para fora. Eu tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora. Tá vendo? Você vai brincando. Só que na hora que você quer acabar essa brincadeira, eu posso terminar do lado de fora? Do jeito que eu fiz assim? Não. Não. Para eu conseguir terminar, o polígono tem que fechar. Para ele fechar, eu tenho que voltar para dentro aqui, ó. Tá vendo? E esse que é o truque para resolver esse exercício. Por quê? Você tem uma hora que você está dentro e depois você vai para fora e depois você vai para dentro. Eu vou fazer só dois primeiros, tá? Como se fosse fazer um triângulo aí. Só que ele tem 2018 lados, né? Na verdade, você pode ficar passeando com ele aí do lado de fora. O truque é, como você sai de dentro para fechar o polígono, você vem para cá. Você vai ter uma intersecção e depois, quando você está fora e volta, eu vou ter pelo menos duas. Então, isso significa que o número de intersecções tem que ser múltiplo de 2. Porque você tem dentro, fora, você pode ficar passeando lá por fora, mas para fechar o polígono você tem que voltar para dentro. Você pode fazer isso tantas vezes quanto quiser, mas necessariamente vai ter que ser par, múltiplo de 2. Ah, isso aqui é o truque, porque aí significa que o 911, ó, não é.
1015, ó, não pode ser. 2017 também não pode ser. Tá? Aí você fala 4036 ou 816. Não pode ser o 4036, porque se você pegar o 4036 e dividir por 2, isso daqui dá exatamente 2018. Ou seja, teriam que ter 2018 intersecções, o que é impossível. Não dá para ele ter 2018, porque ele está começando do lado de dentro, tá vendo, gente? Quando ele vem daqui para cá, ó, tá vendo o que eu fiz aí no desenho? Quando ele vai fazendo essas partes, ele já está sendo colocado aqui. Então você usou basicamente 2 pontos, né, para ficar designando os polígonos, mas uma hora você teria que voltar. Então não tem como você ter o 4036, ele esgota todas as possibilidades. O único jeito de você ter o 2018 seria se você ficasse fazendo isso aqui, ó. Tipo desenhando um em cima do outro, mas isso obviamente não vira um polígono, né? Você teria que ir e voltar para o mesmo canto. Isso não dá, tá? Portanto, não dá para ter essa alternativa, só sobra o item A. Ele poderia ter colocado aqui qualquer um, tá, gente? Tipo 914, poderia ser 2, que ele fica passeando, né, lá e volta. Qualquer uma dessas seriam alternativas, respostas viáveis aí. Beleza? Dúvidas? Dúvidas nesse? Não sei. Deixa eu ver, não? Paulo, Heloísa, tá com dúvida? Não, é tipo, não sei, não consegui ligar os pontos ainda. Qual do... Mas você entendeu? Ó, ele tem 2018 lá. Tipo, na situação, você sempre vai ter que ter par. O segredo desse exercício é você saber disso. Você quer ver? Ó, por exemplo, como é que seria a situação que eu teria duas intersecções só? Eu começaria aqui no P, tá dentro, tá vendo? Aí você vai fazendo, ó, um lado, teve uma intersecção. Intersecção é quando ele corta aqui os lados, ó, tá vendo? Uma ali que eu fiz de azulzinho. Aí você pode ficar fazendo 2017 tracinhos aqui, ó, ficar passeando. Lá, 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 tá vendo? 2018 vezes. 2018 não, 2017, né? Que aí pra fechar, ó, aí quando você quiser fechar, o que você tem que fazer? Você não tem que ir pra dentro? Sim. Aí eu vou ter que juntar no P. Quando eu faço isso, necessariamente, ó, Você precisa de uma quantidade par de intersecção. eu vou ter uma quantidade par, porque aí você, pra voltar, por isso que a questão é você tá dentro ou tá fora. Pra voltar, então aqui ele vai ter que passar por um ponto de novo. Aqui nesse caso eu tenho duas intersecções. Tá vendo? Entendi. Você sempre vai ter um múltiplo par, não tem jeito. Se você quer ir para dentro, para fora, para dentro, para fora. Que nem esse exercício, ó. Esse cara do exemplo dele, ó, que tá para cá, se ele quiser, sei lá, ele volta para cá, aí vamos supor que esse número aqui, ele vai chegar a uma hora aqui assim, tipo mais ou menos, sei lá, ou juntar. Aí eles teriam que vir para dentro. Acho que do jeito que tá aqui nem dá pra fechar, que ele foi pra um lado oposto, tá estranho, né? Mas aí ele teria... Ah, não, entendi, ele veio por aqui, ó, é ao contrário, ele vem por aqui, vai fazendo a volta, aí quando ele chega aqui, aí ele terminaria lá, ó, tá vendo? O item, ele tem que voltar pra dentro, aí vai ter o número de intersecção, isso que é importante, essas intersecções, ó, tem que ser par. Não vale quando passou do lado aqui, tá? No vértice que ele falar. Aí eu posso contar essas daqui. É que eu não fiz 2018. Provavelmente 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Deu par aqui também. Beleza? Entendi. Dúvidas aí? Nenhuma. Não? Então, gente, deixa eu travar agora aqui a gravação lá pro nosso querido YouTube. Que aí depois vai pros coleguinhas.